Último dia, então, de COP27, se encerra mais uma conferência da ONU para mudanças climáticas e quem traz esse balanço para a gente é o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que está aqui conosco. Ministro, seja muito bem-vindo. O que a gente pode dizer aí dessa conferência, da 27ª Conferência do Clima? O que nós podemos dizer é que, infelizmente, ainda não chegamos ao resultado esperado em relação ao financiamento climático. O Brasil trabalhou articulando com outros países, pressionar os países desenvolvidos, industrializados e grandes poluidores a não só se comprometer, como já fizeram alguns anos atrás, mas efetivamente destinar recursos de forma eficiente e em volumes relevantes para os países em desenvolvimento, como o Brasil, e principalmente os países mais frágeis, perdas e danos. E até agora, até o momento, não tem notícia, não temos notícia que vai sair o fundo de perdas e danos que o Brasil pressionou, junto com o G77 mais China, para que saísse. Esse é um desafio que ainda está de pé, infelizmente parece que não vai sair. A negociação realizada pelo Egito também não teve uma boa condução para conseguir articular com os países, para pressionar de forma conjunta os países desenvolvidos. Então, em relação ao financiamento de clima, eu acho que a reunião, mais uma vez, não chegou ao resultado esperado. Por outro lado, o Brasil veio aqui e apresentou um grupo, que é um grupo que detém a maior quantidade de florestas tropicais do mundo, que é Congo, Indonésia e Brasil. E nós, em Bali, nesse ano, eu tive a oportunidade de falar com o ministro da Indonésia e apresentar todo o marco legal de floresta nativa que nós fizemos, que vai do PSA e termina no crédito de carbono e a gente deve ainda ter mais um passo, que é o ativo de vegetação nativa, que aí atende tantos parques nacionais, parques subnacionais e propriedades privadas. Eu acho que toda essa estrutura para reconhecer e remunerar quem cuida de floresta, o Brasil apresentou lá em Bali e por isso que a gente acelerou esse acordo e conseguiu anunciar esse acordo aqui. Então nós fizemos aí, trouxemos um marco de floresta nativa. O marco do saneamento é outro ponto importante, fala-se muito pouco, mas a gente trouxe também o importante marco do saneamento e o marco dos resíduos sólidos. São três marcos que trouxeram toda uma estrutura para você transformar aquilo que era um desafio ambiental numa atividade do setor privado para gerar resultado, gerar lucro, como eu sempre digo, lucro para as pessoas, para a natureza e para o empreendedor. É assim que a gente entende que nasce uma nova economia verde. E por último, o crédito de carbono. O Brasil também na COP26 trabalhou e foi protagonista para criar o mercado global. E nós conseguimos criar o mercado nacional via decreto, isso já está acontecendo. E nessa reunião, nessa COP27, nós começamos a negociar, já tínhamos negociado com o Japão, e um acordo bilateral, e com a Arábia Saudita também, e Emirados Árabes. Esse é o início de um processo, porque nós entendemos que talvez acordos bilaterais sejam mais rápidos e efetivos do que um acordo global. Porque mesmo as negociações do artigo 6, que é o mercado de carbono, você tem bastante dificuldade, porque são 194 países, cada um com uma realidade em relação a carbono, uns tendo que comprar, outros tendo que vender, qual o critério mínimo, o que seria essa central para registrar esse carbono equivalente, como seriam feitos os ajustes correspondentes, a garantia de não dupla contagem. Então ainda existem vários desafios que caminharam nessa COP, vão ser estruturados de forma mais lenta e os bilaterais talvez a gente consiga acelerar esse processo. Então, em relação ao Brasil, eu acho que a gente teve aqui um pavilhão, como vocês viram, com com vários painéis trazendo um Brasil real, é isso que a gente queria, especialmente o Brasil das energias verdes. Eu acho que a gente conseguiu mostrar um Brasil das energias verdes, que também é um desafio nessa conferência. Teve muita reunião e na maioria das reuniões o desafio sempre, volume de energia renovável, o mundo está indo para uma direção contrária, a Europa está comprando carvão, está usando combustíveis fósseis, como que a gente pode fazer parte da solução? E por isso nós trouxemos um stand com a CNI, CNA, Apex e Sebrae, para mostrar um Brasil real, especialmente o Brasil das energias verdes. Eólica, solar e biomassa. E o produtor rural está nas três, tá? Tem fazenda de vento, tem fazenda de sol, tem biomassa, então o produtor rural aí vai ter a oportunidade de aproveitar os três. Conhecer e implementar, né, em suas fazendas. Exatamente, já está implementando. Eu acho que o que a gente quis trazer aqui é um Brasil não dos compromissos, mas da ação real. E o produtor rural, nós instalamos em 4 anos, foram instaladas uma Itaipu de energia solar. E muitas dessas áreas estão com os produtores rurais. Então,
a gente trouxe para cá esse gigantesco potencial dessas 3 fontes. E daqui para frente, antes da gente encerrar, ministro, como é que o Brasil tem que fazer, então, para chegar e cumprir efetivamente o Acordo de Paris? Então, o que nós temos que fazer? Primeiro, o mercado de carbono. O mercado de carbono vai acelerar projetos verdes, de todo tipo, que da indústria, à agricultura de baixa emissão, a energias renováveis. Isso é bastante importante. Energias renováveis no Brasil, nós temos uma oportunidade de eólica offshore, que são as eólicas no mar, 700 gigawatts, que é um volume bastante relevante, mas o custo ainda é caro. Se você adicionar a receita extraordinária de carbono, isso pode acontecer mais rápido. E o agricultor também pode aproveitar dessa oportunidade desse mercado de carbono. Então nós temos o mercado de carbono de um lado, o mercado de metano, que é tratar resíduo do lixo, e o agricultor aí, a avicultura, a suinocultura e açúcar e álcool tem uma oportunidade gigantesca de transformar aquilo que era um passivo ambiental, tá, em biogás, biometano e biofertilizante. Então eu acho que ali tem uma oportunidade gerando o crédito de metano. Nós devemos lançar aqui uma proposta, a gente já está preparando aqui, acho que às 3 horas de hoje nós vamos lançar essa estrutura para a criação de um mercado de carbono, só que específico para metano. Então, mesmo os moldes do mercado de carbono, só que para metano, para acelerar esses projetos também, alguns projetos que não têm viabilidade econômica. Se você tem uma receita de metano, você acelera a implementação desses projetos. Então, o Brasil tem uma direção de uma nova economia verde, ligada a energias renováveis, ligada a crédito de carbono. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. E existe uma série, então, de políticas públicas, né, para tornar a produção mais sustentável. Muito obrigada, ministro. Obrigado a todos.